jovem que foi da nossa igreja, e nós acompanhamos muito ela, e terminou o ciclo da vida dela aqui, o pai a recolheu, né? E hoje então fui lá no sepultamento, lá em São Gonçalo, dela, né? Juntamente com a sua família ali, então, e tivemos uma história junto muito, muito poderosa, porque essa jovem, ela chegou até os 27 anos de idade, aonde os médicos falaram que ela não ia chegar aos 17 anos de idade, porque ela respirava por um aparelho, não andava, de cadeiras de roda, e assim ela vivia a vida dela. Mas você nunca encontrava a Angélica triste, nunca. Toda vez que nós íamos para lá para fazer a célula, ela estava de sorriso a sorriso, alegre, feliz. E ela que pediu a célula na casa dela. Nós fomos para lá num bairro chamado Pacheco, fazer célula. Depois então ela pediu para fazer culto na casa dela. Pastor, eu não posso ir no culto na igreja, então por que não faz o culto aqui? E nós passamos então a fazer o culto aos domingos de manhã na casa dela. E ali então muitas pessoas se renderam a Jesus Cristo, porque ela evangelizava família, primos, ali amigos, vizinhos, através do Facebook, através do WhatsApp, por mensagem. Ela evangelizava as pessoas, convidando as pessoas para ir para a célula e também para ir para a casa dela. Muitas almas se renderam ao Senhor através da vida da Angélica. Para pensar comigo, uma jovem que terminou o ciclo dela com 27 anos de idade, não parou de cumprir o chamado e a obra de Deus na vida dela. E essa jovem, ela não parava e não se cansava, porque ela pegava assim: tudo que Deus tem para mim, eu quero viver. E nós tivemos a alegria também, a oportunidade de levar a Angélica na igreja. Na época eu tinha uma Zafira, e ela pediu então para que os médicos a liberassem ela, mas indo a enfermeira, porque tem enfermeira direto na casa dela, ela pediu então que a enfermeira fosse, os médicos pediram, né, juntamente com a mãe. Então o aparelho carregado e tudo mais, até chegar na igreja, nós fomos para a igreja. No caminho da igreja pegamos um trânsitozinho meio complicado, e chegando a gente começou a ver a bateria do aparelho dela diminuindo. Falei: Jesus. Paramos então em frente a uma igreja, e ali naquela igreja colocamos o aparelho para carregar, carregou o aparelho, continuamos a jornada e chegamos à igreja. Porque quando a gente ia para a célula na casa dela, querido, tinha que pegar 2 ônibus. Era cerca de 40 minutos para chegar lá. De carro, 20, 25 minutos. E a gente fazia isso toda semana. Então, nós fomos para a igreja e ela falou assim, o testemunho dela na igreja: pastor, hoje é o dia mais feliz da minha vida. Eu vim à igreja. De sorriso a sorriso, a alegria dela de ir à casa do Senhor, louvar ao Senhor, estar junto com os irmãos, e ali o pessoal tirou fotos com ela e tudo mais. Até o bispo Sérgio estava presente nesse dia, o bispo Sérgio tirou foto com ela também, e foi uma alegria tremenda. E conseguimos levar ela também outras vezes à igreja presencial. Depois os médicos pediram para não levar, né, por alguns procedimentos de saúde da vida dela, e então passamos a ter culto na casa dela. Gente, é algo assim sobrenatural. A Angélica, ela fez revisão de vidas online. Ela fez Instituto de Vencedores, todos os módulos. Ela foi batizada nas águas mesmo, na piscina mesmo. Uma vizinha lá perto, lá tinha piscina, tem piscina na casa dela. Levamos a Angélica para lá e batizamos ela nas águas. Toda a experiência que uma pessoa que aceita Jesus como Senhor e Salvador da vida dela quer e pode experimentar, ela pôde. E ontem, no último dia da vida dela, aqui, ela pôde evangelizar a enfermeira no primeiro dia, uma enfermeira nova, no primeiro dia de trabalho dela. A primeira pergunta que ela fez para a enfermeira: você tem Jesus? Você é evangélica? Você já aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? A enfermeira falou: ainda não. Você não é da igreja? Eu não sou, a minha mãe é. Ela entrega a sua vida a Jesus.
aceite a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. E aquilo impactou de tal maneira que até o último dia da vida dela, ela anunciou o Evangelho de Jesus Cristo. Pode aplaudir ao Senhor, a Ele a honra, a Ele a glória, a Ele todo o louvor. E hoje no sepultamento dela foi uma coisa assim sobrenatural, aonde louvamos, adoramos a Deus, testemunhamos ali do Senhor. Eu tive a oportunidade de também falar com todos que ali estavam presentes, toda essa caminhada junto, essa experiência junto com ela e a família. E depois então, outro pastor também, amigo lá, ministrou também uma palavra e tudo, e orou no final. E ele estava muito tocado pelo Espírito Santo naquele momento também de fazer um apelo. E quando ele fez o apelo, o tio da Angélica, afastado do caminho do Senhor, voltou para Jesus. Então hoje eu pude ter a oportunidade de ter um dia maravilhoso na minha vida, uma experiência que todas as vezes que nós íamos para a casa da Angélica para ministrar uma palavra, nós que saímos de lá maravilhados, inspirados, tocados, movidos poderosamente pelo Espírito Santo de Deus. Ela deixa sementes, ela deixa legado, ela deixa algo assim maravilhoso, E foi um dia assim sobrenatural que nós vivemos. E eu só oro para que a família continue, porque a mãe dela, a Mônica, vai sentir muita falta. Porque a vida toda da mãe foi dedicada a essa filha. E que ela possa ser fortalecida no Senhor, na força do poder do Senhor todos os dias. Em nome de Jesus. Eu falei isso aqui, queridos, porque o Espírito Santo está movendo aqui no meu coração essa experiência de hoje. Eu tinha que falar isso para vocês. Para que você também, aonde você estiver, fale do amor de Jesus para as pessoas. Fale para a sua família, fale para o seu vizinho. Uma jovem, querido, que dedicou a vida dela a isso, mesmo limitada numa cadeira de rodas, ela nunca deixou de pregar o Evangelho. E ela colheu frutos, ela teve muitos frutos através do seu testemunho de vida, da sua fé, pregando o Evangelho, mesmo estando na sua casa. Você também pode fazer. Você também pode fazer essa boa obra, e você pode também trazer essa palavra para que toda a sua família, amigos, vizinhos sejam salvos, em nome de Jesus. Bom, amados, eu quero compartilhar hoje uma palavra com vocês, que o tema da nossa palavra hoje, da nossa campanha, os 7 mergulhos de Naamã, é mergulhando na libertação. E nós vamos lá para o Evangelho de João, capítulo 8. João, capítulo 8. Você que está na sua casa também, e aqui presente, abra sua Bíblia. Eu quero ler com vocês a partir do versículo 31. O texto base nosso vai ser o versículo 36, mas eu quero ler com vocês do 31 até o 36, na versão NVI, tá bom? Amém. Diz assim: Jesus disse aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos. Então conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Próximo. Responderam-lhe: somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Como você pode dizer que seremos livres? Jesus respondeu: em verdade lhes digo que todo aquele que pratica o pecado é escravo do pecado. O escravo não tem lugar permanente na família, mas o filho pertence a ela para sempre. Portanto, se o Filho os libertar, vocês de fato serão livres. Pai Celestial, nós te louvamos e engrandecemos o seu nome pela sua verdade. Às vezes, ó Deus amado, ó Pai, o homem nessa terra quer ter e às vezes tem uma verdade. Mas a verdade absoluta, Deus, é a sua palavra, é o Senhor. E que possamos, ó Deus, a cada dia ter a honra, a graça, a sabedoria, ó Deus, de anunciar a verdade, de viver a verdade e ser essa verdade. E que essa verdade todos os dias possa tornar cada um de nós pessoas melhores. Desde já te pedimos perdoa-nos, perdoa os nossos pecados.
Somos falhos, Senhor, erramos, somos pecadores, e há uma carência em nós da sua presença, há uma carência em nós da sua verdade, da sua glória, da sua palavra, ó Deus. E que a sua palavra, ó Deus amado, encontre hoje corações abertos, sedentos, famintos, e que a sua palavra hoje encontre corações, ó Deus, aqui nessa noite, aqui presencialmente, online, encontre pessoas, ó Deus, que querem ficar livres do pecado, em nome de Jesus. Assim eu oro e te peço, Pai, visita, Senhor, visita cada vida, visita cada pessoa, visita cada ambiente agora, Deus, seja visitado pelo Teu Espírito Santo, Pai, para que haja libertação, salvação, Pai, em nome de Jesus. Assim nós oramos, Pai, já te agradecemos em nome de Jesus Cristo, amém e amém. Queridos, o mergulho na presença de Deus quebra as correntes invisíveis e liberta o coração. Essa é a frase hoje de impacto nas nossas vidas. Vou repetir: o mergulho na presença de Deus quebra as correntes invisíveis e liberta o coração. A verdadeira liberdade é aquela que vem de Jesus Cristo. É Ele que nos liberta. E eu amo demais que Fernandinho, ele canta muito uma canção falando que sobre a cruz nos libertou. E verdadeiramente não existe evangelho sem a cruz, sem você passar pela cruz e entender o que significa a cruz. Ela liberta, porque o que Jesus Cristo fez por nós na cruz, trouxe libertação para cada um de nós. Então isso é maravilhoso, viver essa palavra, essa mensagem tremenda, porque antes éramos escravos, hoje somos livres. Mas ainda há muitas coisas que precisamos deixar. Na jornada, na caminhada, quantas coisas ainda espirituais, emocionais, ainda que principalmente emocionais da geração de hoje, ainda há em nós que nós precisamos ser livres. Quantas coisas. E eu quero convidar você para que você possa, hoje nessa jornada, nessa caminhada aqui juntos, aqui em alguns minutos, entender essa grande verdade. Primeiro ponto que eu quero trazer hoje é que a escravidão é sobre a escravidão do pecado. Coloca para mim novamente João 8:34, por favor, o versículo 34. Só o versículo 34. Abre para mim, por favor. Que a letrinha pequenininha assim eu não consigo ver não, irmão. Isso, abre a tela aí. Evangelho de João, capítulo 8, versículo 34. Jesus respondeu: em verdade lhes digo, que todo aquele que pratica o pecado é escravo do pecado. Gente, como realmente o inimigo usa circunstâncias, situações para nos prender, para nos escravizar. Era uma coisa assim terrível. Quando nós morávamos aqui, Jardim Califórnia, o Igor era bebezinho ainda, e como eu era envolvido, né, com o Ministério de Louvor da igreja, líder do louvor na igreja, conselheiro, eu ia antes para poder ensaiar com os ministros, com a equipe de louvor, e André ia depois. E o dia André indo com o Igor para a igreja, ela, né, do nada assim, pisou no degrau e tudo mais, tal, e ela caiu. E ela caiu com o Igor. E o Igor ficou desacordado, começou a mudar de cor, ficando roxo naquele momento. E André então pegou ele, sacudiu ele e tudo mais. Ela não pensou nem nela, como ela estava, se estava ferida, machucada ou não, mas a questão era ele, era o Igor. E naquele momento foi um susto muito grande, porque depois teve que levar ele para o hospital, e o Igor, né, teve que colocar, enfaixar a perna dele. E na época ali o médico não tirou uma radiografia nem nada para ver como estava a situação, então colocou só uma tala, enfaixou, e à noite então o Igor chorava, estava sentindo dor, e leva para o médico de novo, e quando vê realmente o ossinho dele, do fêmur dele, estava um por cima do outro. Então teve que puxar então o fêmur dele ali, encaixar direitinho, engessar. E ele passou um período de 3 meses com a perna dele engessada, e aqui também, para não se mexer. E foi um momento difícil, muito grande para a gente, porque eu vi uma coisa de uma pessoa, da outra. Na época
até, né, André ouviu algumas coisas que é ruim, e acaba você ficando com um sentimento de quê? Culpa. O inimigo começou então a lançar sobre a vida dela culpa. A culpa é sua. Você deixou ele cair. Ele está assim porque você deixou ele cair. Isso é muito triste, você ouvir uma coisa dessa. O inimigo usa circunstâncias, situações, pessoas, e até pessoas próximas a você, para trazer uma palavra de culpa, de acusação, e te prender ali, te aprisionar ali. E somente a palavra de Deus, de Jesus Cristo, que é o Senhor, nos liberta. Você pode dizer amém, amados? E André então escolheu, então, na vida dela, ouvir a palavra de Deus, ouvir aquilo que Deus realmente tem para a vida dela. E uma coisa maravilhosa, entendermos isso. E olha que Igor passou algumas experiências com a gente muito forte. Com a André, ela caiu, eu fui atropelado. Com ele no colo, levando ele, né, do Califórnia, a pé, entendeu, lá no Prado, para a casa da minha cunhada, sinal fechado, ali do Prado, ali, estou eu atravessando o sinal. Quando atravesso o sinal assim, de repente do nada vem uma Kombi, pum! Rapaz, mas deu uma pancada em mim, e Igor no meu colo, que daqui a pouco eu caí no chão, cadê Igor? Não estava mais no meu braço, e foi parar debaixo do caminhão. Parar debaixo do caminhão. A Kombi veio cortando pela direita e atravessou o sinal. Umas coisas estranhas, né, que acontecem, e se abrisse o sinal, o caminhão saísse, ia passar por cima dele. Na hora, aquele desespero e tudo mais, corre daqui, corre dali, eu procuro, quando eu vejo ele, eu pego o Igor, entendeu, eu estava desacordado. Eu levanto ele, dou uma sacudida nele, ele começa a chorar. Então tivemos momentos assim difíceis, corremos, fomos para o hospital e tudo mais, mas graças a Deus depois passou. A pessoa também que cometeu essa loucura foi o que socorreu também a gente, levou para o hospital. Foi um momento muito difícil, então onde o diabo também vem trazendo culpas e acusações sobre as nossas vidas. O que eu quero dizer com isso, querido, que o nosso adversário, o nosso inimigo sempre vai pegar situações na nossa vida, na nossa caminhada, para trazer sobre nós momentos assim de culpa, de vergonha, trazendo o quê? Morte espiritual para a gente. A palavra de Deus diz que o que nos afasta de Deus é o pecado. Isaías capítulo 59, o que nos afasta de Deus? Pecado. E nós temos que lutar contra o pecado todo dia. Fala comigo, todo dia. Todo dia, diz até uma música do Thales Roberto, né, sobre isso. Todo dia o pecado vem e fica me chamando. Só que eu tenho que dizer não para o pecado, e sim para Jesus. Por isso que eu tenho que estar agarrado com Ele todos os dias, em todo o tempo. Eu cheguei na igreja, amado, cheio de carrapicho, cheio de pecados, cheio de maldições. E foi nessa igreja, nesse ministério, que eu fui liberto de muitas coisas. Muitas coisas, porque eu era envolvido com muita coisa errada, ilícita nesse mundo. E a igreja então pôde me ajudar ao ponto do pastor falar assim: Gilmar, só tem um jeito para você, porque eu era aquele crente Raimundo no início, o pé na igreja, ia no culto, quando saía da igreja o pé no mundo, assim, todo final de semana era isso, todo final de semana. O pastor falou: Gilmar, assim, interna aqui. Eu falei: que é isso, pastor? Eu quero você aqui na igreja, está aí um conselho, eu quero você na igreja aqui, todo culto, toda reunião de oração, toda reunião de culto, de palavra, ter todo evento da igreja, eu quero você envolvido aqui com a gente. Eu falei: tá bom, pastor. Foi aí, querido, que foi um socorro e uma ajuda, porque eu precisava conhecer a verdade para ser liberto. Você pode dizer amém, amados? É conhecendo a verdade, é conhecendo Jesus Cristo, esse Jesus maravilhoso que te ama tanto, que você vai sendo liberto de cada coisas que acontecem com você, seja algo espiritual, seja algo emocional. Querido, é muito importante você firmar isso na sua vida, firmar essa aliança maravilhosa com Deus. Então, o pecado, ele escraviza você. O pecado, ele escraviza você até o ponto de te levar à morte. O apóstolo Paulo diz que o salário do pecado é a morte.
Então pecado, talvez você, mas é muito bom, é muito gostoso, é maravilhoso, mas vai te levar para a morte. Vai te virar por um caminho, querido, de morte, de maldição na sua vida, que depois você vai ver o final. Como vai ser? Como eu falei dessa jovem hoje, a Angélica, verdadeiramente a Angélica combateu um bom combate, completou a carreira e guardou a fé. Todo dia, ela não deixava de falar de Jesus Cristo, de falar do amor de Deus, de ministrar uma palavra para alguém, todo dia. Então não deixe, querido, o pecado escravizar você, peça ajuda. Se você não consegue sozinho, peça ajuda. Deus tem colocado anjos na sua vida, para que você possa então ser guiado pelo Espírito Santo e ser ajudado por Ele, para que você possa vencer esse dia mal todos os dias. Jesus aqui está ensinando então, que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. E é uma questão aqui, querido, que afeta a humanidade, desde a queda de Adão e Eva. Desde quando Adão e Eva caíram, o pecado entrou na humanidade. Entrou. E nós temos que lutar contra isso, amado, todos os dias, em nome de Jesus. Então esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que a Bíblia nos ensina aqui, é que há uma promessa de liberdade. Por mais, querido, que tenha o pecado, por mais que realmente o pecado venha para escravizar, aprisionar, tem uma promessa de liberdade para você. Você pode dizer amém, amados? Graças a Deus. Versículo 35 e 36 agora, então. João capítulo 8. Isso, João 8, 35 e 36. Olha o que diz a palavra de Deus. O escravo não tem lugar permanente na família, mas o filho de Deus, Jesus Cristo, pertence a ela para sempre. 36. Próximo. Portanto, se o Filho vos libertar, vocês de fato serão livres, vocês verdadeiramente serão livres. O que é isso, pastor? Só Jesus liberta. Não tem outro caminho, só Jesus liberta. Mas uma coisa que me chamou a atenção, que Jesus aqui faz uma distinção entre escravo e filho. Escravo e filho. Ele fala aqui que o escravo não pertence para sempre à casa. Não pertence, mas o filho sim. É interessante que quando você é livre de algo na sua vida, que o diabo estava ali aprisionando você, e você é livre pelo poder de Jesus Cristo, pela palavra do Senhor, e aquela ação maligna sai, vai embora. Amados, Ele se faz presente. E Ele se faz presente para sempre. Você pode dizer amém, amados? A não ser que você não queira. A não ser que você diz não e volta ao vômito. Como infelizmente a Bíblia diz que como um cachorro. É sujo, mas você já viu um cachorro pegar, vomitar, sair, e depois, daqui a pouco, depois de um tempo, ele volta ao vômito e come? Muitas vezes as pessoas são assim. Tem uma experiência de libertação na sua vida, tem uma experiência de milagre, de cura na sua vida, mas depois volta ao vômito. Querido, Jesus quer libertar você para sempre. É algo que Ele quer permanecer no seu coração, na sua vida, querido, e essa casa ficar realmente cheia por Ele, pela presença dEle, aonde você todos os dias medita na palavra dEle, e você se alimenta dEle todos os dias, para que você não dê liberdade e ocasião à carne. E é só assim, querido, você não dando ocasião à carne, só através do Espírito, e você tem que alimentar esse Espírito que habita em você através da palavra. É isso que Ele está trazendo hoje para nossas vidas aqui, amado, em nome de Jesus. Jesus tem autoridade? Tem. O Filho tem autoridade? Tem. Mas tem que permanecer. Nós precisamos, amados, permanecer na palavra, permanecer firme. Querido, quanto eu fiquei feliz quando vi a foto do Ministério de Homens da igreja. Parabéns, pastor Rodolfo.
Que coisa fantástica. Tinha 13 homens, era isso? 13, eu contei errado, 13 mesmo, né? Eu vi a foto ali, eu falei, meu Deus, que coisa fantástica, que coisa boa. Deus é bom, amém, gente? Mas o que aconteceu? Deus levou o pastor Rodolfo, querido, impeliu o coração dele, moveu o coração dele a realmente trazer uma mensagem para os homens, reunir os homens da igreja, encher esses homens do Espírito Santo de Deus, para que esses homens possam se tornar pessoas melhores a cada dia, ensinam homens profissionais melhores, maridos melhores, filhos melhores, um homem melhor para essa sociedade. Serão homens assim, homens empreendedores, homens valentes, homens que vão superar limites em nome de Jesus. Você pode dizer amém, irmãos? Palavra de Deus: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É promessa. Fala para quem está do seu lado, é promessa. Então Jesus prometeu e Ele veio para isso, amado, e essa promessa se cumpre em nossas vidas todos os dias. Terceiro ponto que eu quero falar com vocês é que a liberdade, só há liberdade em Cristo Jesus. Só há liberdade em Cristo Jesus. O que Jesus oferece, querido? Uma libertação integral. Por quê? Porque Ele não é parcial. Ele não quer habitar numa casa só em um cômodo ou dois. Ele quer habitar na casa por inteiro. Você pode dizer amém, amados? Isso é muito importante. Mas muitas das vezes o que nós fazemos? Senhor, entra na minha casa, entra na minha vida. Nós falamos isso. Senhor, liberta-me de mim. Ele quer libertar, mas Ele quer entrar no quarto da bagunça. Ele quer entrar e organizar as nossas vidas. Querido, para pensar comigo. Jesus, Ele é um Deus de ordem, de essência, sim ou não? Sim. Como é que era a terra? Sem forma, vazia. O que Deus fez primeiro? Ele começou a organizar. Ele começou a colocar tudo no lugar certo. Assim como foi desde a fundação do mundo, desde o princípio, assim Ele quer fazer nas nossas vidas. Ele quer organizar, botar tudo no lugar certo. Até o quarto da bagunça, Ele quer organizar. Então deixe Ele fazer essa boa obra. Deixa Ele trazer essa libertação, seja ela espiritual, seja ela emocional. Quantas coisas na nossa caminhada, no processo da nossa vida, nós passamos por isso. Quantas coisas que a gente não entendia através da palavra de Deus, quantos pontos de contato ainda do passado estava na nossa casa, e o pastor ia lá em casa lá para orar, lá em casa lá, e às vezes Deus mostrava a ele, às vezes Deus mostrava ao Igor o que era. Eu já até falei isso aqui na igreja. Nós precisamos ser livres. E às vezes, querido, é um ponto de contato, é alguma coisa que ainda está prendendo coisas na nossa vida. E nós precisamos dessa ação da palavra de Deus, desse discernimento do Senhor, para que verdadeiramente, querido, possamos ser livres. Se você, querido, está ouvindo, você está aqui presente, tem alguma coisa ainda na sua vida que não rompe, que não está dando certo, que não vai para frente, amado, busque ajuda, procure ajuda, peça ajuda, em nome de Jesus. Chama o pessoal da intercessão da igreja, os pastores, para orar na sua casa, ungir a sua casa, para que haja um mover de libertação lá, em nome de Jesus, e todo mal possa sair. Aconteceu isso comigo. O pastor foi lá em casa e fez uma limpa, até no guarda-roupa, limpou, porque tinha muita coisa do passado, muita coisa, e graças a Deus, querido, por isso, em nome de Jesus. Então Jesus, Ele quer trazer uma uma libertação integral. Isso abrange o quê? Corpo, alma e espírito. Ele trabalha em todas as áreas, porque Ele é pleno, porque Ele é completo. Ele quer fazer isso na vida de cada um de nós. Agora, é uma liberdade que nos permite viver. Fala comigo, viver. Você está vivendo os melhores dias da sua vida, sim ou não, querido? Nós estamos aqui, amados, para viver os melhores dias da nossa vida. Com Jesus Cristo é assim, é os melhores dias da nossa vida.
Todos os dias. Por quê? Porque a volta dele está chegando. E com a volta de Jesus Cristo que está chegando, nós temos que viver os melhores dias. Cada vez mais perto, cada vez mais próximo, e declarando: Hosana, 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 salva-nos, Senhor. Declarando, querido, verdadeiramente, e prontos, em nome de Jesus. Então essa liberdade que Ele traz, permite você viver uma comunhão com Deus maravilhosa. Hoje eu pude viver mais um dia assim, como falei com vocês. Num lugar onde não tem máscaras, onde estamos sensibilizados com o momento que está acontecendo, mas ali estamos diante de uma grande verdade. Uma grande verdade. E a nossa vida, ela passa como um vapor, rápido. E nós precisamos, querido, compartilhar esse amor de Deus todos os dias enquanto há tempo. E Jesus quer trazer isso, essa liberdade. Mas uma liberdade, amado, que não é para você ser livre e fazer aquilo que você quer, o que você quiser. Não é. É uma liberdade que Jesus quer trazer nas nossas vidas, para que você possa fazer a vontade de Deus. Como o autor de Hebreus diz no capítulo 10, depois que você fizer a vontade de Deus, as promessas se cumprirão na sua vida. É uma liberdade para que possamos fazer a vontade de Deus e viver dias melhores, de paz, de alegria e de amor. É uma liberdade que nós temos a presença de Deus, como ele fala em Gálatas capítulo 5, versículo 13. Coloca para mim, por favor, Gálatas capítulo 5, versículo 13. Olha o que Paulo, o apóstolo Paulo, está trazendo para nós: irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, contudo, não usem a liberdade para dar ocasião à carne, mas sirvam uns aos outros por meio do amor. Meu Deus, olha para quem está do seu lado e fala assim: meu irmão, eu quero te servir. Eu quero te servir. Eu quero te servir. Interessante que eu terminei um ciclo de um trabalho numa empresa no final do ano, né? Não era bem o que eu queria, mas encerrou. Então, no início desse ano, então, comecei a colocar currículo, André me ajudando e tudo mais, Nicole, em algumas empresas. E como ontem recebemos essa notícia, decidimos então ir a São Gonçalo. E hoje de manhã, me preparando para viajar e tudo mais, eu recebi uma mensagem. Você ainda está disponível para... Porque mandei o currículo um mês atrás. Você ainda está disponível para trabalhar como motorista? Falei, sim, estou disponível. Você pode vir aqui amanhã, às 7 horas da manhã? Posso. 1 minuto depois, você pode vir hoje? Hoje? Aí eu falei, meu querido, hoje eu não posso. Tenho um compromisso muito importante. Expliquei o que aconteceu. Falei, só posso amanhã. Amanhã de manhã estarei aí. Interessante que amanhã de manhã eu vou fazer essa entrevista. Mas do currículo que eu enviei, depois eu mandei mensagem acrescentando que eu sou pontual, comunicativo, responsável e servo. Aonde você estiver, sirva. Aonde você estiver, sirva. Seja um servo, amando o teu próximo, amando as pessoas, porque, querido, isso é maravilhoso. Ter a experiência, então, de poder servir, de poder amar realmente as pessoas, de fazer parte disso. Eu creio que me chamou 7 horas da manhã, porque é para fazer entrevista e já começar amanhã mesmo a trabalhar. Que assim seja em nome de Jesus. Então, queridos, com tudo isso que nós falamos hoje aqui, o que nós vamos aplicar na nossa vida? Porque quando ouvimos uma palavra de Deus, nós temos que aplicar. Examinar tudo e reter o que é bom, sim, mas temos que aplicar. Então o primeiro ponto, querido, é reconhecer que a escravidão
que existe a escravidão do pecado. O pecado escraviza, e o salário do pecado é a morte. Eu preciso reconhecer isso, e eu preciso realmente entender que eu nasci para ser livre. Salmos 34, por favor, versículo 17. Diz assim, os justos clamam, e o Senhor os ouve, e Ele os livra de todas as suas tribulações. Meu Deus, queridos, preste atenção, os justos clamam. Se há alguma área da sua vida que está aprisionando você, clame ao Senhor, e Ele vai te ouvir, porque Jesus em João capítulo 17, Ele orou: Pai, eu sei que o Senhor me ouve. Ele ouve você, e Ele livra você de todas as suas tribulações. Se você tem passado por alguma hoje, amado, em nome de Jesus, você vai sair daqui hoje livre, em nome de Jesus Cristo, porque Ele veio para isso, e assim Ele completa essa boa obra na sua vida. Segundo ponto, abrace, agarre essa promessa que Ele tem para você, a promessa realmente de tornar você uma pessoa livre, completamente, amado, em nome de Jesus, porque a boa obra que Ele veio trazer de redenção nas nossas vidas, que através da cruz do Calvário, Ele trouxe também para nós uma ressurreição maravilhosa. Ele morreu, mas ao terceiro dia Ele ressuscitou. Então Ele venceu, e nós vamos vencer também, querido, em nome de Jesus. E também, amado, viva essa liberdade, não para dar ocasião à carne, mas viva a liberdade para fazer a vontade de Deus. Viva a liberdade para fazer a vontade de Deus. O último versículo, 2 Coríntios capítulo 3, versículo 17. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, a liberdade. Ele é Espírito, e onde há o Espírito do Senhor, há liberdade. Senhor, querido, que o Espírito Santo agora possa achar liberdade na sua vida, nessa casa favorita que é você, que Ele possa achar liberdade para agir hoje na sua vida. Naamã pôde ter experiência de poder então deixar Deus agir na vida dele, mas como ele era um homem orgulhoso, nariz em pé demais, e ele teve que então se humilhar, para que pudesse então se tornar um homem livre. Naamã foi curado, mas não só de uma cura física, mas também foi liberto de um orgulho muito grande que ele tinha. Naamã, depois daquela transformação, do milagre que aconteceu na vida dele, ele pôde depois chegar diante de Eliseu e pedir a Eliseu, oferecendo novamente riqueza, mas ele disse não. Eliseu falou assim: não quero nada disso. Mas ele falou assim: deixa eu levar então para a minha terra um pouco da sua terra, para que eu possa todo dia orar, agradecer o que o seu Deus fez na minha vida. Gente, isso é poderoso demais. Naamã sai daquele momento, daquele ambiente, daquele mergulho, ele sai completamente diferente, ao ponto de falar assim: olha, deixa eu levar um pouco da sua terra para a minha terra, para que eu possa louvar e agradecer ao seu Deus todos os dias. É isso que a libertação faz na nossa vida. Nós somos gratos a Deus todos os dias, e todos os dias estamos dispostos e disponíveis para fazer a vontade de Deus. Feche os teus olhos, amado, em nome de Jesus. Você que está aqui presente, você que está conectado,